Nesse vídeo eu separei 5 ações americanas que eu tenho investido ao longo do tempo e vou investir agora em maio, e você vai entender o racional dessas alocações nesse vídeo. O primeiro ponto, é importante a gente entender quais são os drivers que nós temos nesses momentos, e são dois principalmente. A gente tem o boom da IA, né? A gente vê o mercado de IA crescendo pra caramba e isso gera algum receio. Será que vai ter uma crise logo em breve? Será que isso é uma bolha? A gente vai falar sobre isso. E a gente tem o preço do petróleo. A gente percebe que o barril do petróleo está subindo cada vez mais. Os Estados Unidos e Irã não chegam num acordo, era para ser breve, não está sendo, e o fato é que a gente tem o barril do petróleo aumentando. E como que a gente pode investir de forma a se beneficiar com tudo isso? Em um primeiro momento é importante você entender qual que é a minha estratégia. Então eu sou um buy and holder, não um buy and foda-se, tá? Aqui a pegada não é simplesmente comprar um ativo e esquecer para todo sempre. Vários investidores fazem isso. Aqui a gente não faz. A gente compra e acompanha os ativos e continua investindo de forma paulatina desde que esses ativos permaneçam com bons fundamentos. Uma queda não quer dizer que perdeu o fundamento. Então, numa queda, a gente aproveita. E o que a gente não faz aqui, tá? Eu especificamente, eu não especulo com preço no curto prazo, eu não fico esperando a empresa bater preço X para poder comprar ou para poder vender. Inclusive um cliente meu, eu tinha falado para ele vender uma empresa, ele ficou aguardando ela subir um pouco mais e no dia seguinte que eu falei para ele vender, a empresa caiu 7%. E aí a gente percebe aquele viés da ancoragem. Então, cara, tem que erradicar isso da sua estratégia, pelo menos é o que a gente faz aqui. E obviamente eu não fico 100% alocado na defensiva. Eu sou um investidor de longo prazo, então a gente não está preocupado. Obviamente a gente leva em consideração, porém o nosso foco não é o que está acontecendo nessa semana ou daqui a um mês. É construção de patrimônio, então nosso foco é encontrar bons ativos que serão ativos vencedores ao longo do tempo. E para isso a gente precisa de uma estratégia. Aqui eu gosto de utilizar um caixa de até 30% sobre o valor total da minha carteira, principalmente em momentos que a gente tem um mercado mais esticado. E a gente precisa ter uma estratégia de quando utilizar esse caixa também. Aqui, cada queda em um ativo de 10%, desde que os fundamentos se permaneçam, a gente pega 5 a 10% do caixa para poder aumentar essa posição e a gente poder ter um preço médio mais atrativo nesse ativo, tá? Outro ponto, a gente seleciona empresas com probabilidade maior de serem as vencedoras. A gente não pega empresa que está em recuperação judicial, empresa que está dando prejuízo, são premissas basilares para a gente poder fazer uma boa seleção. E a gente foca especificamente na temática desse vídeo aqui, que são ações de tecnologia, muito voltada ali para inteligência artificial e tudo mais. A gente está focado aqui em empresas que vendem pás e picaretas. Fechado, meu amigo? Então, qual que é o racional de alocação que a gente tem aqui? Primeiro, quais são as empresas essenciais para o avanço da humanidade que independem se o preço do petróleo sobe ou cai? Então, o que a gente tem visto aí é que boa parte dos investidores fica muito preocupado com o preço do petróleo e tudo mais, e é importante, a gente precisa levar em consideração isso, porém, cara, isso é momentâneo, né? É um conflito momentâneo que daqui a 3, 5, 10 anos vai ser um ruído que a gente teve, um pontinho no gráfico lá no passado que você olhando para ele você nem vai se recordar do que acabou acontecendo. Então nosso foco é investir em ativos que vão crescer ao longo do tempo. Outro ponto aqui, a gente está vendo aqui um avanço bastante grande da inteligência artificial, é algo que veio para ficar, não é uma tecnologia modinha que nem foi lá o metaverso, não é nada disso, então é algo basilar e a gente precisa separar muito bem quais empresas têm uma probabilidade grande de serem as vencedoras e quais delas vão ficar para trás. A gente precisa evitar essas empresas, tá? Nesse sentido de grande demanda de infraestrutura de IA, a gente percebe que há um aumento na demanda por fontes de energias limpas, né? E também a gente vai dar uma focada aqui em automação e produtividade. E a gente vai aqui agora para a maior tendência que a gente tem, que é a inteligência artificial. E nesse segmento, quem vende pás e picaretas? Eu separei aqui 3 ativos que eu acho bem interessantes, tá?
Eu falei 5 ações ali, mas é só para thumb, tá? A gente vai falar de mais ações aqui, tá? Então a gente vai passar das 5, então já deixa um like aí, porque eu trouxe vários bons aqui pra gente, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a Constellation, que é uma empresa que ela trabalha com energia limpa, que é energia nuclear. Exatamente isso, é uma empresa que ela faz administração de usinas nucleares, e é uma empresa que ela tem sido cada vez mais demandada porque data centers de infraestrutura para inteligência artificial precisam ter uma estabilidade muito grande e esse tipo de energia traz isso. Então é uma empresa que no último ano subiu 36%. Não é aquela alta absurda, mas cara, é um ano 36%, tá? Absurdo. Nesse sentido, eu trouxe um ETF também, né? A gente trouxe ali ações, mas ele trouxe esse ETF aqui, que é o URA, que é o ETF de urânio, que é o metal aí demandado para a energia nuclear. Então, essa mescla entre uma empresa que faz a gestão e o próprio ativo como urânio é um mix que eu acho interessante, tá? E eu trouxe também a VRT, que ela traz agora a estabilidade para os data centers, toda a tecnologia para que eles possam funcionar de forma adequada, é a VRT que acaba proporcionando. No último ano ela subiu 254%, tá? Então, são ativos que subiram bastante, né? Então a gente precisa ter uma estratégia para poder comprar. A gente não pode comprar a qualquer momento, porque são ativos que são bem voláteis, tá? Não são aqueles ativos que são papai e mamãe ali, que eles vão crescer numa taxa menor ao ano. É um ativo que está inserido num setor que está mudando a todo momento, então gera-se bastante volatilidade e você precisa estar preparado para isso. A gente tem aqui que o processamento de inteligência artificial tem avançado de forma exponencial, isso é inegável, né? Então, quais são as empresas que têm o maior risco, né? São as empresas que estão na ponta, fornecendo o serviço para o usuário final e têm investido muito capital nisso. Eu coloquei ali em vermelho as empresas aqui, a OpenAI e a Anthropic, tá? Porque são as empresas que elas acabam atuando de forma direta somente nesse segmento. Eu trouxe outras duas empresas como exemplo aqui, como a Amazon e a Microsoft, que elas também têm serviços diretamente na ponta, têm investido muito, mas elas têm outros negócios por trás que não são dependentes da inteligência artificial. Então são empresas que, por mais que elas estão investindo pesado, caso esses investimentos não tragam o retorno esperado, não são empresas que vão a zero. Então eu prefiro focar mais nesse tipo de empresa. A Amazon e Microsoft, especificamente a Microsoft, nessas daqui tem sido a minha preferência, tá? E agora, lembra que eu falei sobre as empresas que vendem as PaaS? A gente tem algumas delas aqui. A gente tem a Nvidia, que a gente montou posição em 2022 e a gente zerou a posição em final de 2024 ou início de 2025. A gente teve aqui uma rentabilidade com ela de 1000%, tá? Na verdade, a gente vendeu ela na totalidade quando chegou nos 900 e pouco. E a gente trocou ela pela AMD, tá? Então a AMD, de meados ali de 25, a gente fez essa troca aqui e a gente ainda está com a AMD. Outra empresa que é interessante é a Micron também, tá? E a TSM. A gente também tem a Intel aqui como uma opção. Porém, essas daqui são as preferidas aqui para as empresas que acabam vendendo as PaaS, tá? E aí, para você entender aqui essas empresas que vendem as PaaS, é importante que você entenda como funciona toda a cadeia completa aqui da infraestrutura de IA, né? Primeiramente, a gente tem as empresas que treinam os modelos de IA, né, na ponta. Então você tem agora o cloud que você está utilizando, a OpenAI aí com o ChatGPT, são empresas que te trazem esse serviço na ponta. Então, quais são essas empresas aqui? Né? Deixa eu pegar aqui e tirar. Show! Então a gente tem aqui a OpenAI, tem a Anthropic com o cloud, tem a Microsoft, tem a Meta, tem a Amazon, a Palantir, Google, são alguns exemplos aí, Google ali com Gemini, são exemplos que na ponta você tem a experiência com o usuário e é onde tem o maior risco aqui, né? Porque esse negócio depende da experiência do usuário e rentabilizar isso, é necessário ser lucrativo essa atividade. Então eles investem muito dinheiro comprando a infraestrutura, montando a infraestrutura, comprando chips aqui dessas empresas aqui do ponto 2. Né? Então aqui a gente já começa a ter as empresas que fornecem as PaaS e as picaretas nessa corrida do ouro. Né? Então aqui a gente tem exemplos como a Nvidia, a AMD, a Broadcom e a Qualcomm. Tá? São empresas que acabam vendendo as PaaS.
E aí a gente percebe que elas aqui, você precisa entender que essas empresas aqui, elas não são elas especificamente que elas fabricam lá o chip. Elas são as proprietárias e desenvolvedoras da parte de engenharia, de software. Eles criam softwares para poder construir esse chip para resolver os problemas que essas empresas aqui elas têm. Tá? Então cada uma delas vai ter uma especialidade diferente. A Nvidia tem um tipo de especialidade, a AMD tem outra, a Qualcomm tem outra e cada uma tem o seu diferencial competitivo nesse mercado, tá? E aqui agora na fase 3 a gente tem as empresas que fabricam os chips projetados pelas essas empresas aqui de cima. Então a gente vai ter aí uma das principais aqui, a TSM, né, que é aquela empresa de Taiwan, e a gente está vendo um movimento com o mercado americano para ela trazer fábricas lá para os Estados Unidos, no Texas especificamente, porque ela está em Taiwan, né? E você sabe muito bem o que a China pretende fazer em algum momento, que é invadir de fato Taiwan. A China identifica o território de Taiwan como um território chinês e é uma missão aí do Xi Jinping em algum momento anexar novamente Taiwan. Então é um risco especificamente grande aqui. A gente também tem a Samsung e a Intel, mas eu ainda nesse setor acabo preferindo a TSMC. E uma das minhas prediletas aqui é na fase 4, né? Aqui as fábricas de chips não são elas que fabricam as fábricas, né? A gente percebe que a gente tem uma única empresa aqui, que é a ASML, que é uma empresa que está na Holanda. E é ela que tem a tecnologia capaz de produzir as máquinas EUV, tá? São essas máquinas que as empresas de cima ali do nível 3, como a TSM, a Samsung e a Intel, compram para poder fabricar os chips que as empresas ali de cima do nível 2 projetam para poder vender para as empresas do nível 1. Porra, se ficou claro isso aqui para você, eu acho que várias pessoas tinham dúvida nisso, né? Se ficou claro, deixa um dedo no like aí, tá? E o que acaba acontecendo é que essas empresas ali como, na verdade, a SML, né? Cada máquina dela custa uma fortuna, 150 milhões é o mínimo a 380 milhões de dólares. Uma máquina, tá? Então você percebe o nível de especificidade. Eu recomendo você, posteriormente, cara, vai aí no YouTube, coloca como funciona a litografia EUV, tá? Da ASML. Depois dá uma olhada, cara, é um negócio absurdo e eles estão anos-luz de qualquer outra empresa que trabalha com isso, tá? Outro ativo que eu acho interessante aí a ser inserido na carteira é um mix aqui, tá? Para a parte de automação, com o uso de IA e robótica, tá? A robótica é algo que veio para ficar também, nos próximos anos a gente vai ver crescendo muito, tá? Então eu acho legal a gente iniciar uma posição com ETFs para a gente poder se inserir no mercado como um todo e fazendo aportes mais específicos em alguns ativos. Então dentro do ETF ARKQ a gente tem várias empresas que trabalham com robótica, tem a Tesla lá dentro também, porém eu acho legal ter uma exposição um pouco maior na Tesla do que simplesmente a exposição que se tem ali no ARKQ, tá? Então eu gosto de ter esse mix aqui de empresas. E aí agora a gente precisa entender esse ponto aqui, ó, que é uma dúvida frequente, né? Pô, uma queda forte no mercado pode acontecer? E pode acontecer e vai acontecer, tá? Isso não é uma surpresa para a gente que investe a médio e longo prazo. Vai acontecer. Então a gente precisa ter uma estratégia. Aqui a gente adota o DCA, o Dollar Cost Average, tá? E por que uma queda forte não me assusta? Primeiro que a gente tem a estratégia, primeiro que a gente não aporta, não fica 100% alocado numa tese de crescimento, a gente precisa ter caixa para poder aproveitar essas quedas e principalmente como a gente investe para longo prazo, dá uma olhada nisso aqui, tá? Isso aqui é um gráfico da Bolsa Americana, né? Desde lá dos anos 40 até 2025, e a gente percebe que os bull markets, eles duram mais tempo e trazem um retorno maior do que os bear markets, né? Então momentos de queda ali, você percebe que os momentos de queda eles são menores e quando a gente volta no momento de alta, a gente tem um ganho de capital relevante. E isso fica muito claro aqui, tá? Todos esses pontos vermelhos são algum momento da história aqui, desde 2009 aqui especificamente até 2019 aqui, tá? Onde houve algum auê no mercado financeiro que gera um receio, gera um medo de uma crise e tudo mais. E simplesmente aqui os investidores vendem tudo, né? Sendo que
ao longo do tempo, desse período aqui, o mercado americano ele subiu 495%. Então, a gente precisa investir em bons ativos, não encacalhado. A gente precisa encontrar ativos que, mesmo estando numa crise, essa empresa vai sobreviver. As empresas ruins, elas quebram e abrem espaço para aquelas empresas que sobreviveram aumentar ainda mais sua participação de mercado e crescerem ainda mais fortes, tá? E agora eu tenho dois avisos aqui importantes, tá? O primeiro deles é o seguinte: se você quiser a minha ajuda para poder investir, a gente tem a Notorious Top Picks, tá? Onde todos os meses eu faço uma live com o pessoal da comunidade mostrando aonde que eu estou investindo de fato o meu dinheiro e mostrando de forma mais clara, racional, numa live com todo mundo, tirando dúvidas, e tem a comunidade para você lá também. Então, caso você queira receber as minhas recomendações de investimento em tempo real, eu recomendo que você aponte o celular para o QR Code aqui na tela e entre para a comunidade, tá? Caso você já esteja no momento que você quer ter um acompanhamento mais próximo, a gente tem a Notorious Consultoria, tá? Então eu recomendo que você aponte o QR Code para cá, caso você queira ter um consultor nosso da Notorious ali te acompanhando de forma específica, trazendo uma estratégia personalizada para você. Aqui, inicialmente, você vai marcar um bate-papo com um consultor nosso para poder identificar se faz sentido para você, nesse momento, ter um consultor pessoal ou se vale mais a pena você ficar com a Notorious Top Picks. Beleza, meu amigo? Então, se você curtiu esse vídeo, agora é o momento de deixar um dedo no like e se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito, beleza? E caso não esteja me acompanhando lá no Instagram, o meu Instagram é esse daqui, aqui em cima. Te vejo lá, forte abraço, tchau!